Boa noite, Túlio. Boa noite. Boa noite, meu irmão. Oi, Vivi. Boa noite a todos. Boa noite. Oi, seu Toninho. Oi, Bia. Oi. Grande no coração de todos. Oi, dona Ivani, boa noite. Davi, boa noite. Boa noite, Bia. Boa noite, São Antônio. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Davi. Boa noite. Boa noite, Rogério. Boa noite. Boa noite. Oi, Fábio, boa noite. Fábio. Sou Walter, dona Isaura, boa noite. Boa noite, Beatriz. Boa noite, boa noite, Walter. gente. Boa noite. Tudo Boa bem? noite, Antônio. Boa noite. Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite, Fábio. Agora deu Oi, aqui. Fábio, tudo bem? E você? Oi. Bem. Oi, Kátia, boa noite. Zé Roberto, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, Zé. Oi, Boa Boa noite. Boa noite. Oi, Raquel, boa noite. Andréia, boa noite. Renata, boa noite. Boa noite, Marta. Boa noite, Kátia. Boa noite. Bia, Oi, Fábio, fala. estou achando a minha internet bem ruim aqui, viu? Tá. Não sei o que vocês estão sentindo aí, mas está travando. Eu te mandei um zap aí. Tem mais alguém que tá ruim assim? A minha também tá. Dando umas travadinhas. Tesoura. Boa noite, Cassiana, João. Gente, eu não sei se pode ser alguma coisa relativa ao tempo. Está tudo normal. Tudo normal, tudo. Se a gente for vendo alguma falha em relação à voz, a gente vai se falando, tá bom? Mas vamos continuar.
Oi, Ju, tudo bom, querida? Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Oi. Aqui, 8 horas. Isso, pessoal, nós vamos iniciar a nossa reunião agora. Eu vou pedir para que todo mundo, por favor, verifique o som para deixar desligado o microfone, para que a gente possa iniciar. Então, agradecendo a Jesus essa oportunidade desse encontro, de estarmos mais uma vez aqui, todos reunidos em torno do Evangelho de Jesus. Hoje, né, a reunião, a última reunião do ano, a gente sabe que é que é o calendário, né? Que a semana que vem nós vamos continuar a mesma coisa, mas na nossa cabeça, né, a gente tem essa divisão de tempo. Então, hoje é a nossa última reunião do ano. Então, é uma alegria para todos nós podermos estar aqui juntos e esperamos que a reunião siga normal. Então, vamos iniciar a reunião, né, para preparação. Então, o meu pai vai ler uma página do livro Palavras de Vida Eterna para preparação. Pode ler. Prezadas irmãs e irmãos, boa noite, muita paz. Sempre uma alegria, né? Estarmos reunidos em nome de Jesus, em pleno século XXI, já nas vésperas, né, de 2022. Então, que Jesus nos abençoe. Como habitualmente fazemos, iniciamos preparando a nossa reunião, a leitura de uma página psicografada por Chico Xavier, e geralmente de Emmanuel. E hoje é do livro Palavras de Vida Eterna, a lição Se Procuras o Melhor. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Tiago, na sua carta, capítulo 1, versículo 4. Repetindo, né? Porque esses apóstolos escreveram naquela época do coração, né? Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Emmanuel comenta. A paciência vive na base de todas as boas obras. Acalentarás sublime ideal. Contudo, se não tens paciência de realizá-lo, sonhas cumprir elevada missão, mas se não tens paciência de sofrê-la, levantarás preciosa instituição. Contudo, se não tens paciência de sustentá-la, queres a felicidade no lar, mas se não tens paciência de construí-la, planejas belo futuro para teu filho. Contudo, se não tens paciência de educá-lo, aspiras a determinada profissão, mas se não tens paciência de aprendê-la, sem paciência, os mais altos projetos resultam em frustração. Observa o pomicultor que deseja fruto na árvore. Primeiro, a paciência de preparar a gleba. Em seguida, a paciência de plantar.
de cultivar, de defender, de auxiliar e de esperar a colheita madura. O tempo não respeita as edificações que não ajudou a fazer. Se procuras o melhor, não desprezes a paciência de trabalhar para que o melhor te encontre e ilumine. Em todo caminho, sem paciência perfeita, não há possibilidade de perfeição. Emmanuel, que nos trouxe essa belíssima página, recomendando paciência, que é uma virtude que ainda estamos lutando para conseguir. Se procuras o melhor. E com essa página belíssima, psicografada pelo Chico, do nosso querido mentor Emmanuel, iniciamos a nossa reunião, convidando o Fábio para proferir a prece para nós. Querido Deus, nosso Pai, Criador de todas as coisas, estamos chegando ao fim de mais um ano. Abra os nossos olhos para que possamos identificar, nos lembrar, nos recordar de como vivemos durante todo esse período. Se estamos hoje melhores do que estávamos há um ano atrás, se hoje concluímos aquilo que nos comprometemos a fazer há um ano atrás. Vimos também a capacidade de compreender as falhas, a paciência para tolerar todos aqueles que conosco convivem, mas principalmente os olhos de ver as nossas falhas, os nossos erros e a nossa falta de paciência. Amado Deus, um novo ano em breve se iniciará e que possamos encontrar forças para concluir cada um dos projetos que colocamos como objetivo, como meta, e que esses projetos possam ser muito além dos materiais, que possam ser projetos de melhoria pessoal, projetos de ajudar e auxiliar mais, projetos de ter mais dessa tão desejada paciência. Que possamos também encontrar mais felicidade e dar mais felicidade. Que possamos ser mais úteis na sua obra. Pai querido, abençoa todos que aqui estão, hoje reunidos, em nome de nosso irmão Jesus, para glorificá-lo. E abençoa todos aqueles que aqui não puderam estar. Que eles possam receber a sua graça, que eles possam, em algum momento, ter a oportunidade de encontrar o seu evangelho, de estudá-lo, e ter a força e a coragem, a mesma que pedimos para nós, de aplicá-lo. E com esse entendimento e esperançosos de estarmos mais comprometidos, pedimos licença para iniciarmos os estudos dessa noite. Que assim seja. Boa noite a todos. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Mundos Regeneradores. Santo Agostinho, Paris, 1862. Entre essas estrelas que cintilam na abóbada azulada, quantas delas são mundos
como o vosso, designados pelo Senhor para expiação e provas. Mas há também entre elas mundos mais infelizes e melhores, como há mundos transitórios, que podemos chamar de regeneradores. Cada turbilhão planetário, girando no espaço em torno de um centro comum, arrasta consigo mundos primitivos de provas, de regeneração e de felicidade. Já ouvistes falar desses mundos em que a alma nascente é colocada ainda ignorante do bem e do mal, para que possa marchar em direção a Deus, senhora de si mesma, na posse de seu livre-arbítrio. Já ouvistes falar das amplas faculdades de que a alma foi adotada para praticar o bem. Mas, ai, existem as que sucumbem. Então, Deus, que não quer aniquilá-las, permite-lhes ir a esses mundos em que, de encarnações em encarnações, podem fazer-se novamente dignas da glória a que foram destinadas. Os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os felizes. A alma que se arrepende, neles encontra a paz e o descanso, acabando por se purificar. Sem dúvida, mesmo nesses mundos, o homem ainda está sujeito às leis que regem a matéria. A humanidade experimenta as vossas sensações e os vossos desejos, mas está isenta das paixões desordenadas que vos escravizam. Neles não há mais o orgulho que emudece o coração, a inveja que o tortura e o ódio que o asfixia. A palavra amor está escrita em todas as frontes. Uma perfeita equidade regula as relações sociais. Todos manifestam-se a Deus e procuram elevar-se a Ele, seguindo as suas leis. Nesses mundos, contudo, ainda não existe a perfeita felicidade, mas a aurora da felicidade. O homem ainda é carnal e, por isso, mesmo sujeito às vicissitudes de que só estão isentos os seres completamente desmaterializados. Ainda tem provas a sofrer, mas estas não se revestem das pungentes angústias da expiação. Comparados à Terra, esses mundos são mais felizes e muitos de vós gostariam de habitá-los, porque representam a calma após a tempestade, a convalescença após a doença cruel. Menos absorvido pelas coisas materiais, o homem entrevê melhor o futuro do que vós. Compreende que são outras as alegrias prometidas pelo Senhor aos que se tornam dignos, quando a morte ceifar novamente os seus corpos para lhes dar a verdadeira vida. É então que a alma liberta poderá pairar sobre os horizontes. Não mais os sentidos materiais e grosseiros, mas os sentidos de um perispírito puro e celeste, aspirando às emanações de Deus, sob os aromas do amor e da caridade, que se expandem no seu seio. Mas, nesses mundos, o homem ainda é falível e o espírito do mal ainda não perdeu completamente o seu domínio sobre ele. Não avançar é recuar, e se ele não estiver firme no caminho do bem, pode cair novamente em mundos de expiação, onde o esperam novas e mais terríveis provas. Contemplai, pois, durante a noite, na hora do repouso e da prece, essa abóbada azulada, e entre as inumeráveis esferas que brilham sobre as vossas cabeças, procurai as que levam a Deus, e pedi que o mundo regenerador vos abra o seu seio após a expiação na terra. Muita paz a todos. E a questão do livro dos Espíritos dessa noite está dentro do livro 4º, Esperanças e Consolações, no capítulo 2, Penas e Gozos Futuros. Dentro do item, Penas Temporais. A questão é de número 986. Kardec pergunta:
O espírito que progrediu na sua existência terrestre pode, algumas vezes, reencarnar no mesmo mundo? E os espíritos nos respondem: sim, se não pôde cumprir a sua missão, ele mesmo pode pedir para a completar em uma nova existência. Mas então, isso não é mais para ele uma expiação. Meus irmãos, estas são então as questões da noite. Podemos iniciar os comentários. Zé Roberto, podemos começar. Boa noite, muita paz a todos. Então, mais uma vez, né? Pela última no ano, esperançoso de um novo ano, né? Repleto de trabalho. Então, estamos sendo agraciados, né? Com uma lição como essa, que nos dá esperança, né? De que a Terra vai se tornar um mundo de regeneração e que nós podemos ser agraciados, dependendo de nós, de fazermos jus a habitar o mundo de regeneração até antes que a Terra se torne esse mundo. E vem essa lição justamente numa época de crise, de tantos problemas que nós tivemos, né? Uma paralisação praticamente mundial de tudo, até das coisas materiais, né? Transtornos, desencarnes em massa, né? Mas que nós temos que compreender, nós temos que buscar entendimento dentro do Evangelho. Não temos outro caminho para buscar esse entendimento. Se a gente não for buscar o entendimento do Evangelho com a fé raciocinada, a gente não vai encontrar resposta para essa situação. Se a gente buscar verificando todo esse cenário que nós estamos vivenciando, né? E formos buscar dentro do Evangelho, através da nossa fé raciocinada, a gente vai entender. Nós estamos precisando dessa situação. Que embora, né? Às vezes nós ficamos meio desanimados, né, com a situação que nós estamos vivenciando, né? Não só a situação da pandemia, né, da violência, né, das crueldades que a gente assiste, né, dos problemas que se avolumam, né? Mas nós temos que ter compreensão de que isso é necessário. Assim como a Terra, né, e os que têm o privilégio de estar habitando a Terra, né, vão ter o privilégio de ascenderem espiritualmente, ir para o mundo de regeneração, ou aqui permanecer quando a Terra se tornar um mundo de regeneração, nós não podemos permitir que irmãos que estão num lugar pior, né, que o nosso, que seria um umbral grosso, né, não tenham essa mesma oportunidade. Então, eles estão tendo também as mesmas oportunidades. Por isso nós estamos assistindo toda essa revolução. E que nós temos uma participação nesse cenário de vivência do Evangelho, através do nosso exemplo, através da nossa melhora constante, para que possamos auxiliar também esses irmãos. Filha, amanhã, cedo, assim, na hora que a gente acordar, tipo, nossa... Revolucionário, né? A todo esse progresso que nós estamos assistindo, a toda essa evolução que nós estamos vendo, né? Existem também a separação do joio e do trigo. Então vai haver também os exílios. Nós temos que ter essa compreensão. O irmão José nos alerta que nós podemos também ser escolhidos para sermos exilados. Podemos ter privilégio. O que nós temos que pensar, o que nós temos que nos conscientizar, é que nós precisamos nos esforçar para colaborar na construção do mundo melhor, do mundo de regeneração. Então, todo esse cenário que nós estamos assistindo, todas essas situações contraditórias, de violência, de engodo, enfim, tudo de mal que tem acontecido, tudo isso daí vai ser passageiro.
tudo isso daí vai ser passageiro. Nós vamos ter que ter, como Emmanuel nos diz, né, ter paciência de suportar todas essas situações, trabalharmos para que tudo isso daí possa mudar e esperar. E nos esforçarmos o máximo. Então nós vamos pensar, por exemplo, individualmente, né? Todos nós acreditamos, né? Lógico que quando a gente fala da gente, né? Então, eu, antes do Espiritismo, eu depois do Espiritismo, será que eu tive alguma melhora? Acredito que sim. Acredito que sim. Então isso daí é uma esperança para a gente. Se o senhor não tivesse tido contato com esse Espiritismo, com essas orientações que nós estamos recebendo, estaria muito mais envolvido, não que eu não esteja, mas estaria muito mais envolvido em todo esse pessimismo que o mundo está vivenciando, muito mais colaborando para que isso aumente. Nós temos que ter otimismo, temos que ter esperança, temos que ter fé, que é o que o Evangelho vem nos Mas é até melhor, sabe? Porque também gente que você parece muito... vem fazer a gente refletir. A gente precisa ter essa consciência. Né? Por mais que nós venhamos a sofrer as consequências dos males, nós precisamos pensar que nós fazemos parte desse mundo. Nós construímos esse mundo. Perfeito. Nós ajudamos a que ela era a esposa do Zé do Bigode, eu achei que esse era o Zé do Bigode. também. Esse é o Zé do Bigode. Temos culpa. Mas não é a esposa dele, não. Vamos ter que passar pelas nossas aflições. Você falou que aquela... Depois da expiação, conforme aquela moça o Espírito Santo Agostinho que nos tinha uma irmã, não sei se gêmea, esclarece, parecia que era gêmea. Você nós falou poderíamos que fazer jus ao mundo de regeneração. Você falou, não, você Então nós falou temos que ter outra coisa pra mim. essa esperança, essa certeza dentro de nós, né? Nossa, É o que o Espiritismo vem nos ensinar, que o Evangelho vem nos ensinar, o Espiritismo vem confirmar e vem nos esclarecer com uma amplitude muito maior. Então nós precisamos ter essa consciência, né? Não, você falou pra mim. Precisamos saber disso daí. Gente. E que, como todo final de ano, né, nós fazemos as nossas reflexões, temos que fazer o nosso balanço pessoal, né? Temos que ter esperança no mundo melhor do ano que vem. Vamos tentar lembrar do Evangelho, dessas orientações, principalmente desse capítulo 3º aqui, né? Há muitas moradas na casa do Pai. Entendeu? Então nós temos também as nossas moradas interiores, que nós precisamos fazer com que elas se habitem. Nós precisamos fazer com que elas saiam para fora. Nós temos muita coisa boa e a gente se prende muito às coisas ruins. Então a gente não consegue ter essa visão de melhora. A gente não consegue imaginar isso daí. Né? Mas pensando na nossa melhora que nós tivemos, já é um passo. Podemos ficar pensando naquilo que nós temos que chegar ainda, porque senão a gente desanima. Então a gente tem que pensar naquilo que a gente conseguiu, esforçar para conseguir mais. Então que esse final de ano, né, que foi complicado para todos nós, né, atrapalhando inclusive, tendo problema até no campo da religiosidade nossa, né, que nós possamos ter esperança que vai ser um mundo melhor, que vai ser um ano melhor, o próximo ano, né? E que nós possamos colaborar, nos esforçando mais para o trabalho, para a conscientização, para a nossa melhora, para que nós possamos estar colaborando com o Mestre na construção do seu reino aqui na Terra. Que Ele nos abençoe a todos. Muita paz. Que assim seja. Que a paz e a alegria de Jesus possa estar com todos nós, né, hoje e sempre. Então, vou começar lembrando o Evangelho de São João, no item 1 desse capítulo, onde Jesus nos fala assim: crede em Deus, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu já vos teria dito. Porque eu vou para vos preparar um lugar. Depois que eu tenha ido e vos tenha preparado o lugar, eu voltarei e vos retomarei para mim,
a fim de que lá onde eu estiver, aí estejais também. Então há muitas moradas na casa de Deus, não é? Muito bem. Ouvimos isso, sabemos disso, entendemos, cada um ao seu modo, e graças à literatura espírita, graças ao que Chico Xavier nos trouxe, que maravilha, quantos ensinamentos, temos uma noção sobre vidas em outros planetas. O Chico, ele comentou isso no programa Pinga Fogo, na televisão, falando de habitantes de outros orbes. E no livro psicografado por ele, de Humberto de Campos, chamado Novas Mensagens, Humberto de Campos, lá na página 18, ele fala sobre a sua visita em Marte. Olha que interessante. Eu vou ler alguns trechos para não estar por conta do tempo. Ele com o mentor foram visitar Marte. Já pensou o que é isso? Estamos falando de ficção, estamos falando de um filme, estamos falando de uma realidade vivenciada por Humberto de Campos, que nós, como espíritas, devemos ter, então, uma certeza sobre isso. Mas olha que bacana. Chegando lá, né, já no meio dessa sua mensagem, ele diz assim: dentro da atmosfera marciana, experimentamos uma extraordinária sensação. Ao longe, divisei cidades fantásticas pela sua beleza inédita, cujos edifícios, de algum modo, me recordavam a Torre Eiffel ou os mais ousados arranha-céus de Nova York. Lembrando que essa mensagem veio em 1939. 1939. Máquinas possantes, como se fossem movidas por novos elementos do nosso hélium, balançavam-se ao pé das nuvens, apresentando um vasto sentido de estabilidade e de harmonia entre as forças aéreas. Então dá a entender que as cidades são aéreas, flutuantes. Depois, logo mais, ele diz o seguinte: notei igualmente que os homens de Marte não apresentam as expressões psicológicas de inquietação em que se mergulham os nossos irmãos das grandes metrópoles terrenas. Uma aura de profunda tranquilidade os envolve. É que, esclareceu o mentor que nos acompanhava, os marcianos já solucionaram os problemas do solo e já passaram pelas experimentações da vida animal, em suas fases mais grosseiras. Não conhecem os fenômenos da guerra e qualquer flagelo social seria, entre eles, um acontecimento inacreditável. Envolveram-se em as expiações coletivas. Evoluíram sem as expiações amarguradas e terríveis, com que são atormentados os povos insubmissos da terra. As pátrias aí não recebem o tributo do sangue ou da morte de seus filhos, mas são departamentos econômicos e órgãos educativos, administrados por instituições justas e sábias. Então, de novo lembrando, fez essa visita em 1939. 1º de setembro de 1939, começa aqui na Terra a Segunda Guerra Mundial. E lá, então, já não se existia um pensamento de revolta. Lindo, né? Todos os grandes centros desse planeta, esclareceu o nosso amigo e mentor espiritual, sentem-se incomodados pelas influências nocivas da Terra, orbe de aura infeliz, nas suas vizinhanças mais próximas. E desde muitos anos, enviam mensagens ao globo terráqueo através das ondas luminosas, as quais se confundem com os raios cósmicos, cuja presença no mundo é registrada pela generalidade dos aparelhos radiofônicos. Ainda há pouco tempo, o Instituto de Tecnologia da Califórnia inaugurou um
vasto período de experimentações para averiguar a procedência dessas mensagens misteriosas para o homem da Terra, anotadas com mais violência pelos balões estratosféricos, conforme as demonstrações obtidas pelo Dr. Robert Millikan nas suas experiências científicas. Então, lá em 1939, Califórnia, Estados Unidos, já perceberam essas mensagens, mas ainda não souberam codificá-las. No horizonte surgiu uma grande estrela avermelhada, enquanto 2 satélites marciânicos resplandeciam. Todos os olhares fitavam o céu ansiosamente. Aquela estrela era a Terra. Uma comissão de cientistas iniciou uma vasta série de estudos sobre o nosso mundo distante. Aparelhos luminosos foram fixados na praça pública, ao passo que presenciávamos a exibição de mapas quase irrepreensíveis dos nossos continentes e dos nossos mares. Teorias notáveis com respeito à situação espiritual do planeta terrestre foram expendidas, entendendo perfeitamente as ideias dos estudiosos que as expunham através da linguagem universal do pensamento. A Terra enviava-nos a sua claridade em reflexos trêmulos e tristes, observando então que os marcianos haviam povoado seu templo de telescópios poderosos. Enquanto os melhores aparelhos da América possuem um diâmetro de 200 polegadas, com a possibilidade de aumentar a imagem de Marte em 12.000 vezes, esses telescópios marcianos aumentavam em mais de 100.000 vezes, chegando ao extremo de examinar as vibrações de ordem psíquica na atmosfera do planeta Terra. Então, além de dar um zoom grande e nos enxergar aqui, como por exemplo, vendo esse olho que ele está dando, além disso, eles percebiam, captavam o sentimento do planeta, a vibração, e preocupados com relação à guerra que estava para se iniciar. De repente, do alto vem um mensageiro divino. Todos fazem silêncio para ouvir o seu comentário. Ele diz o seguinte: irmãos, ainda é inútil toda tentativa de comunicação com a Terra rebelde e incompreensível. Debalde, os astrônomos terrenos vos procuram ansiosos. Seus telescópios estão frios, suas máquinas geladas. Faltam-lhes os ardores divinos da intuição sublime e pura, com as vibrações da fé que os levariam da ciência transitória à sabedoria imortal. Fatigados na impenitência que lhes caracteriza, atividades inquietas e angustiosas, os homens terrestres precisam de iluminação pelo amor, a fim de que afastem do círculo vicioso da destruição na tecnocracia da guerra. Lá os irmãos se devoram uns aos outros com diferença monstruosa. Os povos não se afirmam pelo trabalho ou pela cultura, mas pelas mais poderosas máquinas de morticínio e de acasamento. Todos os progressos científicos são patrimônio do egoísmo inutilitário, ou elementos sinistros da ruína e da morte. Enquanto as árvores de Deus frondejam no caminho da vida e da terra, cheias de frutos cariciosos, as criaturas terrenas consideram-se famintas de violência e de sangue. A ciência de seres como esses não poderia entender as vibrações mais elevadas do espírito. Os vícios de uma falsa cultura casam-se aos vícios das religiões convencionalistas, que estacionam em extremidades nocivas ou se detêm nos fenômenos, sem cogitar das causas profundas, esquecendo-se o homem no templo divino do seu coração, onde as bênçãos de Deus desejam florir e semear a vida eterna.
Tão singulares desequilíbrios provocaram na personalidade terrestre um sentido bestial, que lhe corrompe os mais preciosos centros de força, e somente agora cogitam as instituições divinas na transição necessária, a fim de que a vida na Terra se efetive. A verdadeira humanidade, ali conhecido tão somente na exposição teórica de alguns espíritos insulados, irmãos, contemplemos a Terra e peçamos ao Senhor do Universo ações precisas ao seu aperfeiçoamento, sejam menos dolorosas ao coração de suas coletividades. Oremos pelos nossos companheiros iludidos nas expressões animais de uma vida inferior, de modo que a luz se faça em seus corações e em suas consciências, possibilitando as vibrações recíprocas de simpatia e comunicação entre os dois mundos. E a mensagem continua, mas a gente percebe, seria muito interessante se todos pudessem ler novas mensagens de Humberto de Campos. Nós percebemos a preocupação de outros habitantes, de outros irmãos nossos, em nos ajudar a nos melhorarmos. Então façamos por merecer essa ajuda que tanto recebemos na espiritualidade e nos esforcemos mesmo para nos melhorarmos. Porque a evolução está aqui, batendo a nossa porta. E o desejo que nós temos é de que esse ano que se inicie seja muito bem aproveitado por todos nós, no sentido de nos melhorarmos, de progredirmos e de ajudarmos na evolução do planeta. Porque o planeta está passando de provas e expiações para um mundo de regeneração. Mas não necessariamente é o planeta que vai mudar, e sim os seus habitantes. Então, para que possamos parte dessa população, nos esforcemos para sermos merecedores. E que a paz e a alegria de Jesus estejam com todos, hoje e sempre. Boa noite a todos. Bem, é lindíssima, né? Essa mensagem trazida por Santo Agostinho. E traz assim o resumo do resumo de toda a doutrina espírita, né? No seu grande aspecto assim esclarecedor, de trazer luz, né, para o nosso entendimento, de nos situar na vida. Porque a gente diz que a doutrina espírita ela traz o entendimento de quem nós somos, de onde viemos e para onde nós vamos. E assim, só nesse trecho lido hoje dessa mensagem de Santo Agostinho, já traz assim, de um modo, eu diria, nem superficial, né? Talvez superficial seja a nossa leitura, assim, mas já traz assim detalhes, nuances desse caminhar, né? Desse desenvolvimento, dessa trajetória que segue, né? Um esquema aí, né? Que não é bem uma linha, né? Uma linha reta, né? É uma espiral. E mostra, né, essa progressão. E vem falar desse mundo regenerador que nós tanto almejamos e que estamos, né, acredito, nos esforçando no nosso máximo para fazer com que ele realmente chegue, né? E também eu acho que é interessante ressaltar que nós entendemos que assim os mundos, né, eles progridem e com eles as humanidades, mas as individualidades também progridem
além dessa progressão aí de mundos, né? Então, nós compreendemos isso quando nós citamos aquela meia dúzia de pessoas que nós sempre citamos aqui, sempre fazemos questão também de sempre tocar no nome delas, e que são pessoas que fosse do mundo primitivo, fosse lá do início do mundo de provas e expiações, eles já correram atrás, né? O que tinham já foi o suficiente para eles apressarem o passo nessa marcha evolutiva. Então, podemos dizer assim, o mundo continuou, como ainda, né, estamos aqui na transição de provas e expiações para regeneração, para eles foi o suficiente. Então, eles deram um salto e já não pertencem mais ao mundo de provas e expiações, muito embora possam vir a esse mundo nas suas missões abençoadas, né, para alavancar o resto da humanidade que às vezes segue assim naquele passo lento, naquele assim morninha, né, sem muito desejo, muita vontade, enfim, decisão de seguir em frente. Teve um homem, né, que nasceu na cidade de Vassouras, no Rio de Janeiro, e teve uma vida assim muito difícil, né? Vamos dizer assim, uma perfeita vida de provas e expiações. Então, ele nasceu numa família pobre, ficou órfão de pai aos 7 anos, então ele só pôde também cursar o primário. Com 14 anos ele ficou cego de um olho num acidente, e com 16 efetivamente ficou cego do outro olho. Foi um processo talvez um pouco mais lento, mas aos 16 aí já não cego completamente dos 2 olhos. No entanto, espírita convicto, se casou, teve filhos e escrevia livros e publicava. Publicou 10 livros, ele tem 10 obras, né? Mas ele não teve assim maior projeção. Desencarnou com 34 anos e, vamos dizer assim, adotou a linguagem dos anjos, né? E é um espírito para quem o Chico emprestou muitas vezes a sua instrumentalidade mediúnica, né? Nós estamos falando de Casimiro Cunha, esse poeta que é doce e acredito que pela sua vida, né, de infortúnio, né, que não lhe permitia assim grandes distrações, então o que ele traz através da psicografia do Chico é assim o essencial que nós precisamos, né? Então eu queria aproveitar, porque nós estamos aqui às vésperas de uma oportunidade de darmos um passo adiante, embora 2021, 2022 seja estabelecido por nós, né? Como a Bia já falou ali de início, mas nós precisamos, né? Ainda bem que nós temos, né, o dia e a noite, a passagem dos anos, dos meses, a gente olha para o relógio e os ponteiros estão lá rodando para que isso nos mostre, né, que a coisa está seguindo e que a gente precisa seguir também. Então ele tem uma carta de ano bom, Casimiro Cunha, psicografou através do Chico. Eu nem vou ler inteira, eu vou ler um trecho só, tá bom? Depois, quem puder procurar, carta de ano bom, Casimiro Cunha. Não esperes recompensas dos bens da vida terrestre, mas
Volve toda a esperança à paz do Divino Mestre. Nas lutas, nunca te esqueças deste conceito profundo. O reino da luz de Cristo não reside neste mundo. Não olhes faltas alheias, não julgues o teu irmão. Vive apenas no trabalho de tua renovação. Quem se esforça de verdade sabe a prática do bem, conhece os próprios deveres sem censurar a ninguém. Ano novo, pede ao céu que te proteja o trabalho, que te conceda na fé o mais sublime agasalho. Ano bom, Deus te abençoe no esforço que te conduz das sombras tristes da terra para as bênçãos de Jesus. Então, que assim seja. Muito bonitinho assim. Boa noite a todos. Que Deus nos abençoe, nos ampare. E que 2022 vai ser um ano de muito trabalho, em nome de Jesus. E que possamos estar sempre corajosos, em vibração mais elevada, para cumprir nossos deveres de cristão, né? Então, essa lição da noite, o capítulo 3, eu tive curiosidade de ler o capítulo. E tem uma parte desse capítulo aqui que eu achei que Kardec pegou assim, falou, foi curto e grosso conosco, foi bem objetivo, falando que a Terra, né, é um hospital, é uma penitenciária, e aonde vive pessoas em hospital são pessoas doentes, em penitenciária são pessoas criminosas que têm sua dívida a pagar. Ele acrescenta ainda que a Terra é como se fosse um pântano ainda. Porque nós estamos bastante falando da regeneração, do mundo novo que está se transformando já a Terra. Mas eu fico pensando comigo mesmo e o nosso mundo interior. Como que estão as nossas vibrações, a nossa conduta, né? O nosso íntimo, na verdade. Não o que eu pelo menos estou falando aqui, o que a gente fala para as pessoas, mas dentro de mim, dentro de cada um de nós, o que nós estamos mudando, o nosso mundo, como que está sendo agora? Como que está sendo a nossa reforma íntima? Porque sem essa reforma íntima, não adianta a gente falar de regeneração, que isso começa dentro da gente, dentro do nosso pensamento, da nossa conduta verdadeira, fiel, dentro, como você falou, de uma fé raciocinada, coerente, fazendo as coisas, sabendo o porquê que nós estamos fazendo, o porquê que nós temos que mudar a nossa conduta. Então, o que está sendo o nosso mundo interior? O que está sendo? Nós estamos nos tratando de nossas doenças? Estamos saldando as nossas dívidas? Porque nós saldamos tudo isso de várias formas, mas eu penso que a principal é o trabalho, né? É o esforço. O principal é o trabalho em favor ao próximo, um trabalho desinteressado, feito com requinte de amor, de benevolência, e não aparecendo em público, né? Então nós temos que olhar dentro do nosso mundo antes de... Estou falando isso para mim, tá? O que eu estou fazendo para mudar o meu interior, os meus pensamentos, o que eu estou fazendo para colaborar com a mudança de quem está do meu lado, né? Com a minha família, com meus amigos mais próximos. Quais os exemplos que eu estou dando para essas pessoas? Exemplo, não falando, exemplo, na prática. Quais as mudanças minhas na minha evolução moral, da minha reforma íntima? O que eu estou mostrando para o mundo, para o planeta? Então nós vivemos num mundo de vibração.
Nós falamos até do plano de regeneração, estava lembrando agora de uma leitura que nem no sono, no descanso nosso, no sono nós não conseguimos ainda, a gente fala nosso lar, né? Mas até chegar ao nosso lar, nós temos tantas escadinhas para chegar, que tem a mais próxima nossa, é onde ficam os nossos irmãos ainda mais necessitados de amparo e de socorro. E André Luiz, se eu não me engano, é ele que comenta que essa escadinha, a próxima escadinha, durante o sono, 90%, mais de 90% dos habitantes estão aí, durante o sono. E eu me incluo nisso. Estou aí ainda, não cheguei nem na segunda, quanto mais chegar no nosso lar. Então nós falamos isso, mas são vários mundos, né? Como esse capítulo nos fala, são vários mundos. Então nós estamos aí. Se nem no sono a gente consegue chegar aí. O Evangelho fala, né, na última frase ali, que não, depois eu até olho, que ele nos fala até do sono, durante o sono, antes de dormir, fazer nossas preces a Deus, a Jesus, para que a gente possa, nossos irmãos possam nos acompanhar até as esferas mais elevadas, mas não conseguimos. Tem uma passagem do livro Missionário da Luz, que o médium, disposto ao trabalho de desobsessão, inclusive, que é que ele narra, durante o sono ele ia fazer, o Alexandre, que é o mentor de André Luiz, estava com ele, fazer uma reunião durante o sono dos nossos irmãos. Um deles estava lá com 2 entidades femininas, né, naquela prática do sexo, aquela coisa. Então o Alexandre ficou assim, mas como pode, né? Então nós não conseguimos ainda, isso não estou falando de um médico trabalhando dentro de uma casa, nós não conseguimos ainda durante o sono chegar a umas esferas mais elevadas. E quanto mais assim a gente agora, como vou fazer? E o tempo está passando, né? O Márcio falou do pinga-fogo, depois começa a assistir aquilo lá, coisa que Chico foi, se não me engano, em 1970, o Toninho é bom para data de memória, se não me engano é 1970, década de 70, vai? Por tantas coisas que ele falou, estamos vendo acontecer agora, no celular, tecnologia. Nos falou, né, se não tivesse a Terceira Guerra Mundial, em 50 anos, que terminou em 2019, o planeta ia se transformar na tecnologia, na ciência, moralmente também. Mas começa a imaginar, se tivesse uma Terceira Guerra Mundial, todo o avanço tecnológico humano seria destruído, porque seria uma guerra de bomba atômica, 2/3 da população seria dizimada. Daí com ela ia tudo embora, né? Todos os laboratórios, indústrias farmacêuticas, museus, o planeta ia regredir, sabemos o quanto. Então nós temos ainda, né? E daí ela falou assim, eu fiquei pensando nas palavras de Kardec, né? No penitenciário, hospital, mas ele tem razão, porque nós até pouco tempo atrás, nós ainda tinha o duelo, até 100 e poucos anos ainda no Brasil tinha escravidão, a Inquisição, nós somos parte de tudo isso, a pirataria, tacando fogo em navios. Quais massacres nós não participamos disso daí? Então, nós temos muito que agradecer, porque Jesus está sendo conosco muito benevolente, por tudo que nós praticamos, todos os males que nós praticamos, disso daí, da humanidade, né? Humanidade terrena, vamos falar agora da humanidade terrena, que é aqui, não vamos falar de outros lugares, do planeta nosso. Tantos males causamos, tantos assassinatos, né? Estupros, morte, decapitação, tacando fogo de gente viva. Nós participamos disso. Ou vamos achar que nós somos inocentes? Eu não participei, meu vizinho sim, mas eu não. Então vejamos mesmo que por mais que a gente tenha passado problemas, passamos ou viemos a passar problemas, seja de ordem de saúde, seja de ordem financeira, de relacionamento,
nós temos que agradecer. Que com absoluta certeza, isso eu falo de boca cheia, com absoluta certeza, com muita fé que eu estou falando isso. Eu acredito nisso, não quero que ninguém acredite no que eu estou dizendo, mas eu acredito nisso. É muito pouquinho, mas é muito pouquinho perto das atrocidades que eu posso ter cometido. E a reencarnação é uma bênção maravilhosa, porque além de nos dar a oportunidade da gente reparar esses nossos crimes, tudo isso, ela nos dá o esquecimento, pelo menos temporário, disso. Porque nós não íamos aguentar. Nós não aguentaríamos ver a imagem das atrocidades que nós cometemos em nossas encarnações anteriores. Então, eu acho que nós temos que nos preocupar muito e mais na nossa reforma íntima, no nosso mundo interior, porque a vibração é o espelho, a nossa vibração é o espelho do que nós somos. O que nós pensamos é o espelho do que nós somos, né? O que nós sentimos de fato, de verdade, o que nós realmente acreditamos de fato, é o que nós somos. Então nós temos que ser sinceros com nós mesmos, temos que ser corajosos com nós mesmos, de enfrentar tudo isso, ter humildade de reconhecer isso. Por isso que ele nos fala da abnegação, a paciência da leitura da noite, a paciência. Se a gente tiver paciência conosco mesmo, com nossos erros, mas a coragem também e a humildade de reconhecer e corrigi-los, né? E ter a força, porque a gente vai errar ainda, e vamos errar muito. Nós estamos nesse planeta aqui para corrigirmos, mas nós vamos errar. Que nós tenhamos a olhar se eu errei, que eu posso errar menos. Se eu erro 10 vezes, que eu posso errar 9,5. Porque Jesus é muito bondoso conosco. Que nós começamos a nossa reencarnação, vamos lembrar disso, estou pensando nisso. Nós começamos a nossa reencarnação só com coisas boas. Tudo que nós avançamos na nossa evolução, nós começamos agora aqui. Nosso espírito volta com as coisas que nós conseguimos conquistar. Mas as ruins, nós vamos só apagar. Se tiver alguma coisa, vamos construir agora de mal. De mal, vamos construir agora. Porque nós nascemos puros, nascemos ignorantes. O mal que nós causamos nessa jornada agora, nós temos que tomar cuidado com isso. Porque nós vamos poder cometer pouco mal. Eu não vou falar, não cometer nenhum. Mas como nós vivemos ainda nesse planeta, nós não somos ainda perfeitos, estamos a caminho, né? Muito longe ainda, né? Porque o mundo de de regeneração é um mundo intermediário. É um mundo ainda que nós vamos ainda passar por algumas coisinhas, nada parecido como é o nosso hoje, mas ainda teremos alguma coisa a acertar. Um saldinho pequenininho, mas ainda teremos. Então vamos aproveitar a oportunidade da nossa reencarnação, porque é muito trabalho, é um trabalho magnífico, abençoado, a reencarnação de um espírito. O trabalho bendito, amável, a dedicação de nossos irmãos, e não são meia dúzia, não, são centenas, só na encarnação de cada um de nós, são centenas de irmãos que nos apoiam, vibram, até o momento da fecundação, até o momento do nascimento, até 7 anos da nossa vida, existem espíritos do nosso lado, colaborando conosco, minuto a minuto. Depois de 7 anos, ficamos um pouco mais soltos, vamos falar assim. Temos o nosso mentor nos acompanhando, mas não como essa dedicação de 7 anos, até os 7 anos. Então não podemos perder a oportunidade mais, irmãos. Porque o trabalho é muito divino. Não tem outra palavra para dizer, é muito divino. A inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, que é Deus, nos fez assim, nos dando essa oportunidade a cada minuto da nossa vida de amar o próximo,
é que ele nos pede: amar o próximo. Vamos fazer a nossa tarefa, amar o próximo como a si mesmo, fazer para os outros o que gostariam que fosse feito conosco, a nossa reforma íntima. Essa é a nossa lição de casa. O mundo de prova, de regeneração, vai ser uma consequência desse nosso trabalho. Não tem. Nós vamos, a gente está preocupado. Eu não posso me preocupar de estar lá. Preciso me preocupar com a minha lição de casa. Se eu fizer minha lição de casa direitinho, se eu tomar meus medicamentos direitinho, o medicamento é amor ao próximo, é trabalho ao próximo, é minha oração dedicada. Esse é o medicamento para me sair desse hospital. Eu trabalhar, eu resgatar minhas dívidas, é a maneira que eu tenho para ser libertado, né, dessa penitenciária. É dessa maneira. Não é outra, não existe outra maneira. É estudando, né, que existe o lado moral, o lado sentimento, mas tem o lado intelectual. Nós precisamos estudar mais toda essa doutrina, para onde nós vamos, como a Raquel falou. O Evangelho nos explica, pô, bacana, explica, mas nós entendemos, compreendemos de fato isso, que o que mais sofre depois, quando desencarna, são os próprios espíritos. Isso o doutor Inácio fala, é o lado que fica o mais perdido lá, são os espíritos. Então é necessário da nossa parte mais humildade, de enfrentar as coisas, de aceitar as coisas, né? Para a gente não se perder no meio do caminho. E aqui, né, na última parte do Evangelho, que ele falou do sono, então, contemplai, pois, durante a noite, na hora do repouso e da prece, essa abóbora azulada, e entre as inúmeras esferas que brilham sobre as vossas cabeças, procurai as que levam a Deus, e pedi que o mundo regenerador vos abra o seu seio, após a expiação na terra. Mas nós precisamos, se a gente não tiver a vibração elevada, a nossa conduta elevada, nossos sentimentos elevados, nós não vamos chegar lá, nem no sono. Eu acho que principalmente no sono, porque no sono, os nossos irmãos infelizes, menos esclarecidos, é onde eles vão ter mais oportunidade de nos perturbar. De nos perturbar porque nós damos oportunidade, não vamos acusá-lo de mais nada. Né? Que Deus os ampare, nos abençoe e nos acompanhe sempre. Que assim seja. Boa noite a todos. Boa noite a todos, muita paz. Que bênção, né? Agradecer no dia de hoje as oportunidades dessas reuniões que tivemos o ano todo. Agradecer a espiritualidade, a Deus, agradecer ao progresso que tem possibilitado esses estudos, né? E como disse o Chico por Geraldinho, que no futuro o espiritismo ele seria divulgado em multimídia. E o Geraldinho disse que na época ele ficou então pensando como que seria, né? E nós estamos vivendo esse futuro que o Chico falou lá atrás, na década de 80, o Geraldinho, em multimídia. Então hoje a gente consegue realmente ter mais ferramentas, cada vez mais ferramentas, né? E a regeneração é uma lei divina, uma lei natural, né? E nós sabemos que Emmanuel ele fala no livro Carlos Bacelli, Geraldinho fala muito sobre esse livro, Plantão de Respostas, volume 2. E lá o Chico psicografou o seguinte, né? Consta que Emmanuel afirma que a Terra, ela, próximo de 2057, o processo da regeneração ele vai começar acentuadamente. Mas a gente tem que entender que, se a gente quer entender mais sobre a regeneração, a gente pega um livro no nosso celular para estudar. Pega a radionovela no YouTube, nosso lar, e pega o livro também. Porque lá André Luiz coloca para nós como que é uma sociedade que está trabalhando nesse estágio da regeneração. Ainda existe
muita dificuldade, porque não é ainda mundo feliz, não é uma dimensão feliz. Então, um dos exemplos que André Luiz coloca lá, eles ainda têm que se proteger de ataques de espíritos que querem bagunçar o coreto. Então ele fala que nosso lar é uma cidade cercada por um muro gigantesco, e esse muro ele é armado com uma espécie de, a gente entende assim, né? Eu entendi assim, armas elétricas, que não matam, né? Claro, não matam, mas que os que tentam invadir, por exemplo, eles, se forem alvejados com esses dardos magnéticos, eles têm a sensação do sono profundo, caem no sono profundo. Então veja como que é a situação lá, por exemplo. Então, a gente vê a estrutura política de nosso lar, um dos pontos, né, da regeneração, a questão da alimentação. Então, em nosso lar já não se admite mais alimentar-se de animais. Só que para eles conseguirem dar esse salto, foi um trabalho imenso de esclarecimento, de estudo, de adaptação. Não foi do dia para a noite, né? Então, está tudo escrito lá. Então, quando a gente pede para Deus um mundo melhor, o Chico disse assim, que a gente teria um preço a pagar. Então, nós temos um preço a pagar para viver no mundo de regeneração, num mundo melhor. Então, esse preço a pagar, ele envolve, né? Ele envolve a nossa mudança mental, nossa postura, vai envolver a questão de alimentação no futuro. Então, por exemplo, nós vemos que hoje, por exemplo, o espírita é chamado a fugir dos excessos. Por exemplo, o espírita, ele é chamado, por exemplo, não é imposto ao espírita, você não pode comer carne, não existe imposição do espiritismo. Mas o espiritismo nos convida, não cometa o excesso. Não cometa o excesso da alimentação da carne, não cometa o excesso da bebida, não cometa o excesso. Então, quando um certo irmão espírita chegou para o Chico e perguntou, Chico, eu devo parar de fumar? E o Chico disse assim, meu irmão, nós precisamos buscar o que é melhor para nós. Aí ele perguntou de novo, porque ele queria uma resposta direta. E o Chico deu uma resposta, né? Da mesma forma, irmão, não precisa ter paciência, né? A gente vai vendo as coisas. Respondeu assim. Aí ele apertou o Chico, não, Chico, eu quero uma resposta direta. Eu devo parar de fumar ou devo continuar fumando? Aí o Chico disse para ele assim, olha, o irmão está dizendo aqui que quando a gente desencarna fumante, chega numa colônia espiritual lá, a gente recebe, no primeiro ano, 2 cigarros por dia. 2 cigarros por dia. Aí ele, só 2, Chico? Só 2. É um cigarro que tem lá. Depois desse ano, recebe 1 cigarro por dia. Por mais 6 meses. Depois de 6 meses, não recebe mais nenhum. Ele falou, então, Chico, onde é mais difícil, Chico, para de fumar? Aqui ou lá? Falou, lá é mais difícil. Então, eu vou dar um jeito aqui. Então, veja que interessante, né? Então, não cometa os excessos, né? Então, o nosso primeiro chamamento do Espiritismo para nós, cuidado com os excessos, né? Então, viver no mundo de regeneração, estar no mundo de regeneração, ter uma postura de quem está no mundo de regeneração, tem um preço a ser pago, né? Tem um preço a ser pago. Então, a postura do habitante da regeneração, ele se preocupa diariamente em praticar caridade moral, caridade material, é uma condição. Porque se lá não houver essa preocupação, deixa de ser regeneração. Já cai de imediato, já vira bagunça, volta a ser o que é aqui. Então nós queremos uma sociedade melhor. Como a gente vai conseguir? Como a gente começa a mudar essa sociedade? Então o Chico fala assim, que uma das coisas que vai marcar a entrada do planeta Terra na regeneração vai ser o conhecimento do espírito, que a ciência vai chegar à constatação, em unissono, todos os cientistas vão afirmar que somos espíritos encarnados, que a reencarnação é um fato. Que vai acontecer também o contato com os extraterrestres, né? Os povos mais evoluídos que vão vir em nossa direção para nos ajudar a melhorar. Outro ponto também. E isso tudo vai formando ferramentas e mais ferramentas para a mudança do homem. Não é se o homem não quiser. Se o homem não quiser, continua como está, bagunçado, né? Então é possível hoje a gente mergulhar nossa mente no mundo da regeneração. Mas a gente vê o nosso lar, a postura. Como que deve ser a nossa postura, né? Como que deve ser a nossa postura mental. A tal ponto que o Chico diz o seguinte. O Chico dizia assim dos amigos. Os maus pensamentos corrompem os fluidos espirituais. Como os miasmas deletérios corrompem o ar respirável. Ele
compara que a poluição mental ela é mais catastrófica para o planeta do que a poluição material. Se preocupa tanto, né, com a poluição material, claro, ela é digna de preocupação, mas a poluição mental é muito mais destruidora. A gente precisa para destruir o mundo com a poluição da fumaça. Um bom tempo. Com a poluição mental, basta um dos chefes das nações nucleares apertar um botão, eles acabam com o planeta em segundos. Então, qual é a poluição mais terrível que existe? É a do petróleo ou é a da que está na cabeça do homem? É isso que o Chico nos fala, é a que está na cabeça do homem. Que em alguns segundos destrói o planeta inteiro. Nós não podemos perder esse foco. Primeiro, o homem espiritual, o pensamento, a forma do pensamento nossa, né? Nosso agradecimento à espiritualidade que permitiu, contribuiu e auxiliou a todas as reuniões. Não, reuniões não, vamos fazer como Chico Xavier nos ensinou. Evangelho no lar. Então isso que nós fazemos não pode ser chamado de reunião. Tem que ser chamado como Chico fazia, como Chico ensinou. Evangelho no lar. Então, agradecer a espiritualidade por esse nosso evangelho no lar. Nada de reunião. Nada de ideia de elitismo, de ideia de grandeza. Evangelho no lar à luz do espiritismo cristão. É assim que tem que ser. Para a gente forme na nossa mente a ideia de uma família, né, harmoniosa. Pensamento. Né? Então, nosso agradecimento por esse abençoado evangelho no lar nas noites de quinta-feira. Em memória de Chico Xavier, né? Muita paz a todos. E Jesus acima de tudo, claro, né? Muita paz a todos. Prezadas irmãs e irmãos, Jesus nos abençoe, agradecendo os comentários, né, dos nossos irmãos, esclarecendo sobre diversos aspectos, pontos de vista. Então essa é a bênção do Evangelho, né? Abrange todos os conhecimentos e todas as necessidades e sem complicação, dentro de um procedimento simples, um vocabulário ao alcance de todos, de acordo com a nossa capacidade. Então, nós precisamos criar esse clima. Claro que dentro dos preceitos da ética e, enfim, de tudo aquilo que corresponde, né, aos ensinamentos de Jesus. Então, um agradecimento nosso de todos os comentários. Prezados irmãos, nós temos do Livro dos Espíritos a pergunta 986, em que Kardec pergunta: o espírito que progrediu na sua existência terrestre pode algumas vezes reencarnar no mesmo mundo? Os espíritos respondem: sim. Se não pôde cumprir a sua missão, ele mesmo pode pedir para a completar em uma nova existência. Mas então isso não é mais para ele uma expiação. Não é mais para ele uma expiação. E sim uma missão. Porque o Chico mesmo dizia, né, que ele, agora na próxima encarnação ele ia reencarnar em Jerusalém. Pelo menos ele dizia isso. Então, prezados irmãos, acreditamos que quanto mais evoluído for o espírito, claro que ele passa a amar integralmente a humanidade. Então ele não, como que vamos dizer, né? Ele não procura se afastar daqueles realmente que ele ama, que ele conviveu, e daqueles que ele precisa amar. E também daqueles que necessitam amar a ele. É um mecanismo divino que o Espiritismo está fazendo com que a gente venha compreender.
essa situação. Porque, vejamos, né, nessas páginas, né, de Santo Agostinho, que é um espírito de envergadura que alcançou estágios elevadíssimos, né, e que não deixa de ser um santo da igreja. E ele traz para nós, nessas mensagens, né, Mundo Regeneradores, como se fosse um verdadeiro poema, uma descrição maravilhosa a esse respeito, que é esse mundo que nós estamos entrando agora. Porque já é da maioria, né, de nós desejar uma situação dessa, desejar uma situação em que nós precisamos realmente evoluir, alcançar o melhor. Então, vejamos o vocabulário, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, não só de Kardec, mas dos espíritos. Estão vibrando numa faixa já de regeneração. Então, são espíritos, muitos deles, que alcançaram já um outro estágio mais evoluído. Então, nós temos que ter conosco que nós estamos convivendo com espíritos dessa envergadura. E claro que estamos também convivendo com espíritos ainda que necessitam caminhar muito para alcançar o estágio ideal. Então, estamos na Terra. E o nosso desejo é permanecer aqui e trabalhando com paciência, segundo a mensagem de Emmanuel, se procuras o melhor, e realizando aquilo que está ao nosso alcance. E, sem dúvida, uma luta muito, muito grande para superar ainda as nossas imperfeições. Então, dentro da nossa conduta, né, ainda ressentimos muito em determinadas situações em que vemos contrariado, vamos dizer assim, né, certas diretrizes, certas orientações que nós precisamos seguir dentro dos preceitos do amor ao próximo e do amor a Deus. Interessante nessa página de Santo Agostinho, Mundo Regeneradores, que é o mundo que nós estamos começando a entrar. E, como se fosse um verdadeiro poema, né, ele coloca essa realidade entre essas estrelas que cintilam na abóboda azulada. Quantas delas são mundos como o vosso, designados pelo Senhor para expiação e provas. Mas há também entre elas mundos mais infelizes e melhores, como há mundos transitórios que podemos chamar de regeneradores. É um esclarecimento muito lógico e que nos oferece um entendimento razoável, de acordo com a nossa capacidade, vamos dizer assim, de entendimento. Então, diante de toda essa maravilha, né, que é o nosso universo, em que Kardec, ao elaborar o Livro dos Espíritos, ele consta, né, que ele pelejou muito para como colocar a questão número 1, a primeira, né? E após tanta meditação e orientação do plano espiritual, ele chegou à conclusão, né, que uma pergunta inexistente para a humanidade até ali, né,
inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Interessante, né? Que é Deus. E não quem é Deus. Porque Deus não é quem, é que. E o único ser eterno é Ele, é Deus. Porque Ele não foi criado. Então nós não somos eternos, né? Nós somos regenerados, porque fomos criados por Ele. Então tem todas essas nuances, né, que o Espiritismo traz para nós, para nos colocar com firmeza diante das situações que muitas vezes surgem para nos confundir, porque o Espiritismo veio com essa missão, como o Evangelho. Né? Então, por mais que os homens incrédulos, né, da época quiseram perseguir os cristãos primitivos, isso dos mais simples, dos mais sem nenhuma instrução acadêmica que pudesse destacar, e sim aqueles homens do trabalho, eles tinham isso com eles, esse entendimento que nós precisamos ter conosco, claro, obter a nossa instrução, porque a instrução é uma coisa, a educação é outra, né? Segundo Allan Kardec nos diz no Livro dos Espíritos, que é a educação que forma caracteres. Não a educação dos livros, a educação das escolas, a educação que forma caracteres, que é o lar na sua essência. Então o Espiritismo veio trazer para nós toda essa colocação, e Santo Agostinho, então, praticamente dessa linguagem, né, sublime, uma linguagem que não é desse mundo, né, do mundo espiritual, nos orientar de uma maneira tão precisa. Né? Então ele diz em determinado trecho: cada turbilhão planetário, girando no espaço, em torno de um centro comum, arrasta consigo mundos primitivos de provas, de regeneração e de felicidade. Já ouviste falar desses mundos em que a alma nascente é colocada, ainda ignorante do bem e do mal, para que possa marchar em direção a Deus, senhora de si mesma, na posse do seu livre-arbítrio? Já ouviste falar das amplas faculdades de que a alma foi dotada para praticar o bem? Está dentro de nós, na nossa criação. Fomos criados simples e ignorantes, mas para atingirmos a perfeição. Então nós precisamos ter isso conosco. Quem trouxe para nós essa realidade foi a doutrina espírita, foi o trabalho de Allan Kardec. Mas, continua ele, existem as que sucumbem. Então Deus, que não quer aniquilá-las, permite-lhes ir a esses mundos em que, de encarnações e encarnações, podem fazer-se novamente dignas da glória a que foram destinadas. Então nós estávamos lendo a respeito desse problema, né, dessa Segunda Guerra Mundial, onde houve tanta atrocidade, né? Mais de 30 milhões de mortos, só de uma raça cerca de 6 milhões. Então foi 4 anos, 5 anos, 38 a 45, seria 7 anos, né? Cometido todos esses crimes. Então muitos desses carrascos
fizeram atrocidades. Então, como diz aqui Santo Agostinho, são espíritos que não são condenados irremediavelmente, mas terão oportunidades de se regenerar. E os espíritos dizem que os carrascos nazistas estão reencarnando em mundos primitivos, em corpos trogloditas, para resgatarem ali, desde o início, né, os delitos que cometeram. Então vejamos o amor infinito de Deus, né, para conosco. Então ninguém está irremediavelmente perdido. Estamos todos nas mãos de Deus, que é o nosso Pai amantíssimo, né? E temos a notícia que recebemos de Chico Xavier. Isso fica a critério do nosso entendimento, né? Da nossa aceitação. Mas podemos colocar isso entre nós. Então, Chico diz que a Lua, por exemplo, é o nosso satélite, né? Então não deixa de ser uma prisão. E Chico dizia que Lampião está retido lá na Lua, na prisão lá do nosso satélite. E também que Hitler, aquele espírito de uma inteligência extraordinária, né? Então, pelo delito que cometeu, está preso em Plutão. E disse também que Mahatma Gandhi solicitou de Jesus que Jesus permitisse que ele fosse praticamente o mentor desse espírito e recuperar pelo tempo de praticamente 1000 anos, para que ele retorne a ser novamente o espírito iluminado. Então vejamos, irmãos, quanto que nós temos que pensar, quanto que nós temos que agradecer a Jesus por nós estarmos praticando e vivendo esse momento com esse entendimento. E, além de tudo, tendo a oportunidade de um lugar onde a caridade, que é a expressão máxima nossa para com Deus, estamos com condição de praticá-la, de conviver dentro dos preceitos do cristianismo verdadeiro, né? Então nós temos lá a nossa casa, o nosso leque, que procura, dentro da doutrina, né, dos estudos, e também nos aprimorar, tomar os conhecimentos necessários da vida aqui na Terra, da vida espiritual, e também a oportunidade de pôr as mãos na massa, né, na prática dessa caridade, atender os nossos irmãos nas suas necessidades, que ainda e continuarão sendo muitas. Então nós não podemos perder essa oportunidade. Então nós temos lá o atendimento para socorrer a fome, um prato de sopa simples, singelo, a roupa em que eles possam receber, substituir as suas, no inverno um atendimento mais próximo, que seria um cobertor, e também para as gestantes, para um trabalho verdadeiramente social, em que somente o cristianismo é que pode oferecer para nós. Então, essa prática nós temos que valorizar e ter conosco como sendo um ponto fundamental. Não para a nossa salvação, nós não precisamos disso, mas sim para exercitar o nosso espírito.
esse entendimento. E, acima de tudo, como Jesus, né? Conhecer cada um como realmente somos, para que não venhamos a cometer mais enganos que já cometemos. Então, a nossa casa de trabalho espiritual está em plena atividade e recebendo o entendimento, nem tem palavra, né, para designar, a presença das pessoas que na caridade o coração se transforma. Então, eles vão lá, batem na porta para entregar o donativo. Às vezes, uma simples peça de roupa, eles lembram, tem onde alguém está precisando mais. Então, esse mecanismo nós não podemos perder, temos que multiplicar. Então, prezados irmãos, nada como nós entendermos, né, o mundo regenerador que nós estamos entrando, na nossa terra querida, abençoando a todos indistintamente e fazendo a nossa parte, sem reclamar, porque se o cristianismo triunfou, foi pelos cristãos que trabalharam para o Cristo, e não para se promover. Então, nada de revolta, nada de contrariedade, cumprindo com os nossos deveres. Então, a vida entre eles era de harmonia absoluta. E eles não tinham sossego. Era uma perseguição contínua, atroz. Injustiça em cima de injustiça. Não vemos em nenhum momento sequer uma revolta que seja deles. Tivemos, parece, na história, aquele caso de Espartacus, né? Então, uma revolta contra Roma, e toda aquela liderança, todo aquele movimento foi por terra, porque Roma, na época, era invencível. E consta que ali Roma trucidou, né? Matou cerca de 30 mil homens e mulheres. 30 mil, é muita gente. Né? Mas foi isso aí mesmo. Nos postos lá na Via Ápia, iluminou a Via Ápia inteirinha, com aqueles corpos das cruzes incendiados. E com os cristãos, não houve isso da parte deles, nenhuma revolta. Sofreram perseguições, mas renunciando com coragem, porque eles sabiam que o Evangelho tinha que prevalecer. Então nós temos que ter isso conosco, para que não venhamos a perder. Estamos aí no limiar de um novo ano, com perspectivas de trabalho cada vez maiores, e instituições, né, dentro da orientação espírita, dezenas aqui na nossa cidade, irmãos queridos, inclusive agora estamos com a presença de uma casa espírita que vem nos honrar, né, com a sua presença, ceia. Então, nosso abraço a todos eles, a Rosa, o Fernando, todos os componentes dessa casa que trabalham por amor à caridade e amor ao Evangelho, sejam sempre bem-vindos também. Então, no novo ano, novas oportunidades, como a gente sempre espera, e nos adaptando devido a essa espécie de pausa, né, que o Covid proporcionou, mas que não esmoreceu o nosso trabalho. Claro que temos que continuar respeitando as diretrizes da saúde, da orientação, mas o trabalho da caridade, ele é ininterrupto. Por Jesus que nós temos que pôr em prática. Então, que Jesus nos abençoe nesse novo ano, o lar da família de todos, para que nós possamos poder continuar nessa jornada que abraçamos e temos a certeza que será ela a verdadeira prática
todos, Jesus nos abençoe e nos ilumine cada vez mais. Um grande abraço. Vamos encerrar a nossa reunião pedindo para o Júlio proferir a prece para nós. Boa noite a todos. Vamos levar o nosso pensamento ao mais alto e vamos orar em conjunto a Deus, nosso Pai. Deus, querido Pai do céu, fonte de toda vida, de toda bondade. Jesus, Mestre dos Mestres, rogamos a Ti que nos tutela a jornada, a bênção da Tua paz, para que possamos sopesar nossos atos em mais esse ciclo que se encerra. Ainda que mínimo, que possamos avaliar esse tempo e fazer dele nosso passaporte para as novas e inadiáveis condutas de serviço no bem, já que, invariavelmente, a nossa estrada palmilhada é nosso cartão de visita. Assim, querido Jesus, rogamos que aquele que deixamos para trás seja por nós resgatado. Que a palavra amiga que sonegamos possamos criar a chance de oferecer novamente. Que tenhamos, doravante, a percepção aguçada, desviando-a de nós mesmos, direcionando-a para nosso irmão. Que o bom ânimo, Mestre, nos entusiasme, para que trabalhemos sempre inspirados por Ti. Que o Evangelho, guia seguro, nos enche o coração e que nele faça morada, preenchendo as nossas lacunas morais. Que a nossa nacionalidade, filha do Teu coração, seja por nós honrada e protegida em seus valores primeiros, de modo a cumprirmos nosso papel de coração do mundo. E que, enfim, querido Mestre, tenhamos sempre a certeza de que a obra é Tua, mas que, como bom pastor, Tu desejas o nosso concurso em conjunto, de modo a cimentarmos em nós a realidade de pertencermos a uma só família. Muito grato, Jesus, pela felicidade da nossa casa, humilde casa espírita, estar de pé a Teu serviço. Muita paz a todos, que assim seja. Meus irmãos queridos, boa noite. Hoje a gente não tem a psicografia, então a gente está encerrando a nossa reunião. Queremos desejar a todos feliz ano novo. Quinta-feira que vem, já em 2022. Todo mundo tchau. Fica com Deus. Feliz ano novo. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Feliz ano novo. Boa noite. Feliz ano novo. Deus abençoe. Tchau. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Feliz ano novo. Fala feliz ano novo. Feliz ano novo. Feliz ano novo, gente. Boa noite. Feliz ano novo. Boa noite a todos. Feliz ano novo. Feliz ano novo. Obrigada